anos, aproximadamente. Qual a primeira pessoa que vai ter do A bairro? primeira há 2 anos atrás e a última hoje, que data hoje, dia 26. Tipo, pra ser a escola que é, parece um buraco. Parecia há 2 anos atrás e parece mesmo. Por quê? Isso aí é muito massa. Não sei se vocês sabem, mas essa loja aqui, ela é nossa, tem abelhas nesse colégio e vem pra cá as abelhas, entendeu? Eu louvo a Deus por ter vocês, né? Porque vocês é quem nos dá dinheiro, mas esse colégio passa a impressão muito ruim. Eu não sei porque tem tanto mato aí dentro, tem tantos funcionários, esse colégio é muito sujo. Pelo menos a aparência que nos passa olhando de fora para dentro. Ah, obrigado, tá? Obrigada.